Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária desse 4 de abril de 2022. Agradeço aos membros da mesa, Cláudio Santana, Beto da Saúde, aos demais e o vice da nossa chapa, o Edizel Raimundo, e aos demais vereadores, Carlos José da Silva, Claudanir Neves da Silva, Rogério Rocha de Araújo, Alberto Lopes Sanfelice e Juliano Braz de Mello. Agradeço também a presença dos nossos funcionários da casa para a realização dessa sessão. O Joaquim, hoje novamente no lugar do Pipoca, o nosso caro e estimado colega ainda se encontra internado devido a complicações do Covid-19. Também a Iuliana, presente hoje, e a Carleide, Beto Súniga e todos aqueles, boa noite, aqueles que nos acompanham via Facebook, nossa transmissão. Ata número 1016 de 2022, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata número 1016 de 2022, aprovado. Expediente do dia. Indicação número 010/2022. Autor, Luiz Henrique Rocha da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar instalando um bebedouro refrigerado no campo sintético. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade trazer conforto aos que ali frequentam, pois o que era instalado no local foi removido para ser utilizado no ginásio de esporte. Desta forma, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Vide de Souza, 31 de março de 2022. Autor, vereador Luiz Henrique Rocha da Silva. Indicação número 011/2022. Autor, Luiz Henrique Rocha da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar reformando e revitalizando o recinto de rodeios Carlos Padovan. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade trazer conforto aos que ali frequentam, pois o mesmo se encontra em situação precária devido à não realização de festas. Sendo assim, está inadequado para o uso. Desta forma, restamente plenamente justificado o presente indicação. Plenário vereador Antônio Vide de Souza, 31 de março de 2022. Autor, vereador Luiz Henrique Rocha da Silva. Projeto de lei número 002/2022, de 29 de março de 2022. Dispõe sobre alterar a redação do artigo 16 da lei número 1260/2021 e da outras providências. Só um minuto aqui. Foi requerido aqui pelo vereador Alberto Lopes Sanfelice, como a indicação foi lida e começou a ler o cabeçalho da lei, ele pediu para fazer um requerimento verbal. E eu vou conceder para ele o requerimento verbal, a gente põe em votação, ele discute qual que é, e depois a gente coloca a discussão do projeto 02 da Prefeitura Municipal. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, público que nos assiste. Aproveitando o ensejo da sua indicação do recinto, queria requerer quais as providências vão ser tomadas, como que foi feito o leilão daqueles carros, e existem lá ainda. Eu não sei se aqueles carros foram leiloados ou não ficou
na parte do leilão que foi realizado pela prefeitura e quais as providências eles vão ser tomadas, porque a gente, é uma visita prévia que eu fiz no local, e eu vi que peças estão sumindo, né? São portas abertas, porta-malas abertas, vi que carros estão sem roda, sem pneu, eu acredito que chegou andando lá, né? Ou mesmo puxado, não sei. E eu queria saber quais as providências vão ser tomadas, porque a prefeitura soltou essa semana que vai ter a grande festa, o grande rodeio, e algum lugar vai ter que colocar, né, eles. E é só isso. Muito obrigado. Fazer a pergunta, então, do requerimento. Requerimento verbal do vereador Alberto Lopes Sanfelice, requerendo ao setor competente que informe as providências cabíveis aos veículos que se encontravam alocados no recinto de rodeios Carlos Padovan. Pode tomar nota, Juca, sobre isso, que aí você pode anotar esse pedido depois, pode estar vendo a forma que foi digitado, falado por ele, e fazer digitado amanhã, ele passa na secretaria. Requerimento 01. Bom, o duro que a gente tem que saber o número que é do requerimento. Requerimento verbal do vereador, a gente vai adequar ele certinho na numeração correta. Entre em única discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana. Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento os nobres edis nessa data de hoje aqui reunido. Quero cumprimentar também os colaboradores da Casa de Leis aqui presentes e o público que nos assiste de casa. Eu quero aqui parabenizar por esse requerimento, que até eu tenho a curiosidade de saber. E também há uma informação, não sei se é verídico, de que alguns veículos daquele estão sumindo peça, pneu, como o senhor bem disse, pequenas peças ali estão sumindo, o pessoal está levando embora, entendeu? Então é muito importante esse requerimento, está de parabéns e eu apoio. Tamo junto. Obrigado. Requerimento verbal do vereador Alberto Lopes Sanfelice, continue a discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Realmente, eu sou testemunha presencial do fato, que foi comentado pelo vereador Cláudio Santana aqui, a respeito da deterioração daqueles veículos, uma vez que ele é de responsabilidade do município, foi cedido ao município. Eu, como trabalho na garagem municipal, tenho muito contato lá com o Gilberto, e ele, em conversa informal, depois vai ser até esclarecido via requerimento ao vereador Alberto. Parece-me que eles estavam tentando conseguir dar a baixa na numeração de chassi junto à Receita, para que fosse dado como sucata realmente e dar um destino. Mas aí depende da questão jurídica da prefeitura estar acionando esses órgãos para poder estar legalizando essa situação. Mas realmente está lá o veículo, é responsabilidade da prefeitura, então tem que ter um cuidado com aquilo lá. São essas minhas considerações, senhor presidente. Requerimento verbal do vereador Alberto Lopes Sanfelice. Continue a discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento verbal. A numeração vai ser designada do vereador Alberto Lopes Sanfelice. Aprovado. Dando continuidade agora ao 02 da Prefeitura Municipal, projeto de lei. Projeto de lei número 002/2022, de 29 de março de 2022. Dispõe sobre alterar a redação do artigo 16 da lei número 1260/2021 e da outras providências. Única discussão do projeto de lei projeto de resolução de número 02/2022, de autoria da Prefeitura Municipal, entra em única discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Única discussão
do projeto de resolução de número 02 da Prefeitura Municipal, aprovado. Projeto de Lei Complementar número 003/2022. Autoria: Mesa Diretora. Dispõe sobre conceder revisão geral anual na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos dos agentes políticos do Executivo Municipal e da outras providências. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar de número 03 da mesa diretora em única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, só para dar ciência ao público aqui, esse projeto, para quem não está familiarizado aqui com frequência nas nossas sessões, ele já foi motivo de bastante debate, discussões acaloradas até a respeito desse tema. E hoje, em reunião com o jurídico, prefeito, vice-prefeito, vereadores, nós tivemos também uma boa conversa, até digo, de certa forma, esclarecedora. O que acontece? Nós temos, por força de lei aqui, o salário do nosso corpo médico ele está atrelado ao salário do prefeito. E para que se faça justiça ao vencimento do corpo médico do nosso município, nós somos obrigados a votar um projeto. Obrigados não, nós temos que votar o projeto para que se regularize essa situação. Na verdade, nós estamos amenizando o problema do médico, não estamos resolvendo definitivamente. Estamos tentando amenizar esse problema que se vem se arrastando por vários e vários anos devido à não correção nesse período. O que nós podemos dizer? Eu ainda confesso que ainda tenho, no meu ponto de vista, algumas dúvidas em relação à autenticidade e à competência do projeto, mas como foi esclarecido pelo jurídico, nem mesmo os órgãos fiscalizadores têm uma decisão definitiva a respeito desse tema, e quando se tem essa dúvida, eu costumo, por coerência, acionar em mim o bom senso. E o bom senso, nesse caso, pelo menos no que me diz respeito, eu optei por dar um parecer favorável a esse projeto, dar o meu voto, uma vez que o único intuito dele aqui é resolver o problema dos médicos do nosso município. Então, fica aqui meu posicionamento, esclarecimento perante a população. Ninguém está aqui aumentando o salário de prefeito, salário de vice, salário de secretário, em benefício deles próprios. Realmente a situação, por força de lei, é obrigatoriedade. Nós não temos outro caminho para resolver a questão do salário dos médicos no nosso município. Então, fica aqui o meu apelo para que a população de São Navarino entenda a justificativa que nós estamos dando aqui para aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Primeira discussão e primeira votação de projeto de lei complementar de número 03/2022 da mesa diretora. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste. Como dito aqui pelo vereador que me antecedeu, tivemos uma reunião hoje com o executivo, jurídico da Câmara, jurídico da Prefeitura, os médicos, doutora Maíra e doutor Matheus, em relação a essa questão. E como tomamos conhecimento e procuramos saber a respeito da legalidade desse projeto, inclusive tivemos uma fala no Tribunal de Contas de Presidente Prudente, e a posição do tribunal é essa. O tribunal até aceita, acolhe esse projeto, porém,
ele tem convicção que o Ministério Público, o Judiciário, o Supremo ainda não tem uma posição definitiva sobre a legalidade desse reajuste. Como dito aqui pelo vereador Carlos, e é sabido por muitos, que nenhum servidor pode ter os seus vencimentos acima do teto do Executivo. Então, se faz necessário a mudança no teto do salário do Executivo, para que, nesse caso específico, os médicos possam ter os seus salários reajustados, pois estão em defasagem há muito tempo. Uma outra questão que ficou acordada no gabinete do prefeito hoje, e a gente espera que isso tenha seguimento, é a questão de, nos anos seguintes, ano que vem, 2023, 2024, o reajuste. E foi dado para nós aqui, nós vereadores, praticamente uma jurisprudência. Nós hoje temos aprovando esse projeto de iniciativa da mesa diretora da Câmara, eu acredito que nós obtivemos, nós vereadores, uma jurisprudência para que essa casa possa apresentar nas demais, salvo a interpelação do Ministério Público, do Procurador-Geral de Contas do Ministério, lógico, o Supremo, que é a instância maior. Se não houver ilegalidade nessa questão, essa casa, a partir de hoje, passa a ter uma jurisprudência em relação à apresentação desse reajuste. Porque não podemos ter essa posição hoje e amanhã elas não poder ser nos dada. Então, como dito aqui pelo Carlos, e eu também me informei, nem o Tribunal de Contas tem ainda um posicionamento 100% a respeito dessa questão. Aliás, o auditor do Tribunal de Contas pede que tenhamos cautela e que também seja, como se diz, que a Câmara pudesse esperar até que o Supremo desse um parecer definitivo. Porém, ocorre que esse projeto já vem rodeando essa casa aqui faz tempo, discussões e mais discussões, acaloradas até, como dito aqui, e, por fim, ficou acordado hoje que esse projeto seria apreciado e votado, e praticamente, com certeza, vai ser aprovado. Só registrando, não havendo ilegalidade por conta das esferas maior, essa casa recebe uma jurisprudência para tratar desse assunto nos demais anos seguintes. Muito obrigado. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar de número 03/2022, de autoria da mesa diretora. Continue a discussão. É importante salientar essa reunião que a gente teve hoje junto ao Executivo, onde foi esclarecido algumas dúvidas com relação, aonde esteve presente o corpo médico também, e o jurídico da Prefeitura, e o da Câmara, e demais vereadores que teve o compromisso de comparecer, todos, muito obrigado. É um projeto polêmico, em face de ter um acórdão favorável, outro acórdão desfavorável no tribunal em São Paulo, porém, em Brasília não deu nada ainda favorável ou desfavorável, que é a atribuição dos vereadores à Casa de Lei, negando esse direito, que é o inflacionário que a gente está fazendo aqui. A gente não está fixando, porém a gente está dando o inflacionário aos agentes e sanar esse problema, assim como o Claudenir disse, se a gente tivesse a iniciativa desse ano, com o parecer jurídico favorável, a inviolabilidade dos nossos vereadores aqui hoje é o que nos vai garantir que a gente não vai ter nenhum problema futuro, porque o plenário é soberano em suas atribuições. Porém, se tiver ou houver algum tipo de apontamento negativo a essa iniciativa hoje, certamente, né, o ano que vem a gente não vai conseguir.
Tomara a Deus que a gente consiga, no ano de 2023, 2024 também, e fixar para o próximo pleito um salário do prefeito aonde possa garantir os direitos dos servidores municipais, que é a doutora Maíra e o doutor Jean e o doutor Matheus. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar de número 03/2022, de única discussão, da primeira discussão passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar de número 03/2022, da mesa diretora, aprovado. Não havendo mais matéria, quero fazer aqui, antes da palavra livre, convocar os novos vereadores a fazer uma sessão extraordinária seguinte, para que podemos apreciar em segunda discussão e segunda votação esse projeto de lei complementar de número 03/2022 da mesa diretora e também um outro projeto importantíssimo, que é a instauração da brigada de incêndio dentro do nosso município. Com a palavra, o vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, pessoal que nos assiste. Só para fazer uma explicação aqui, sessão passada eu fiz um requerimento solicitando da parte da prefeitura sobre a legalidade de alguns terrenos, lotes da Vila Nova e da extensão aqui sentido cemitério. E já houve a resposta, na onde o executivo, através da sua assessoria, me informa o seguinte: todas essas matrículas mencionadas estão em fase de regularização fundiária, que trata a propriedade do imóvel para o município, assim que regularizada será entregue a título de domínio e posse a cada posseiro, que por consequência será cadastrado o imóvel na prefeitura, onde será cobrado o IPTU. Esse requerimento, como dito aqui por mim, foi feito na sessão passada, solicitando providências. Eu aguardo a definição do executivo e, posteriormente, ainda esse ano, em alguma sessão futura, vou solicitar do executivo para que me informe ou nos informe em relação a essa questão, para tentar solucionar a documentação legal a esse pessoal que tem suas moradias e ainda não tem sua documentação contemplada. O requerimento verbal do vereador Alberto, eu não fiz comentário, depois resolvi vou fazer uma explanada aqui rapidinho a respeito do que eu penso. Aliás, não é nem do que eu penso, é o que eu já disse aqui algumas vezes, tanto nas sessões lá embaixo, na Câmara Municipal, como também aqui neste local. Toda essa questão tinha possibilidade de ser resolvida, ou ao menos ser sanada, de alguma maneira, quando se fosse possível ter acontecido a auditoria no nosso município. Eu falei várias vezes aqui, não vou me cansar de falar, até porque em campanha a gente tratava desse assunto com o executivo. E não só a questão dos carros que ali estão, muito bem lembrado e feito o requerimento, mas também outros setores de móveis, material, implementos, há rumores aí de motores de veículos que não se encontram dentro do município. Enfim, vou continuar falando até que Deus me dê força para falar. A auditoria resolveria, agora não dá mais, porque já estamos aí no segundo ano de mandato, mas se a auditoria tivesse sido realizada, várias questões teriam sido sanadas, mas várias, para não dizer todas. Porém, não houve, eu respeito, porque o prefeito e a sua assessoria optou por não fazê-lo, e quem tem a caneta é o executivo, não é eu nem a Câmara, mas, de novo, se tivesse feito, muita coisa teria sido sanada. Até para a gente mostrar essa situação.
Essa questão dos carros, eles foram transportados aqui para a praça aqui de cima. Houve custo com esse transporte, depois retornou para o recinto. Então, tudo isso precisa ser esclarecido para que a população tenha conhecimento desses desmandos que aconteceram. Como no caso, a Câmara fez o papel dela, através da assessoria da Câmara, com autorização do presidente, a respeito da fisioterapia. Nós fizemos nosso papel. É pouco? Mas foi um começo. E está rodando no Ministério Público e a Polícia Civil já nos ouviu, nós vereadores, para dar andamento nessa questão. Muito obrigado. Continuando com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Mais uma vez, em questão do requerimento que os nobres aprovaram, verbal, só salientando que cada vez que passa, quando o carro ele vai sucateando, esse dinheiro ele retornaria para a prefeitura. Então, na eventual avaliação do leiloeiro, quanto mais sucateado for, menos vai retornar para os cofres. Ou uma eventual devolução à Receita Federal. Mas eu vi lá, tem ambulância também, e aquilo lá não é da Receita Federal, aquilo é do município. Então, cada vez, quando ela ficar mais sucateada, menos. O fator da dengue, bem preocupante, que a nossa cidade, até eu tive falando ontem com um funcionário da SUSEM, muitas larvas foram recolhidas, muitas. Então, até salientando que o Poder Executivo, eu acredito que providências já estão sendo tomadas a respeito disso aí. Tem os venenos lá que ele me falou que tem a disponibilidade do município, é só ir lá buscar e fazer toda a ação. Sobre o projeto de aumento do Executivo, eu acho que é um fato histórico, acho que nunca aconteceu isso, do Legislativo aprovar desse modo. E a intenção é pagar o piso para a doutora. Assim, pagando o piso para o prefeito, pagaria para ela. Nós temos que pensar também, eu acredito que o ano que vem, é igual eu falo, ela falou direito para todos. Tem o piso dos professores também, né? Esse ano foi feito, graças a Deus, o prefeito deu os 15%, né? Mas não igualou ainda. Então, igual nós demos a carta verde para o prefeito aqui aprovando, né? Então, o ano que vem, ou este ano ainda no final do ano, nós podemos apreciar mais um aumento para equalizar o piso. Sim. Vereador, o senhor está um pouco empolgado com o Palmeiras. Não é carta verde, é carta branca, tá? Carta verde é homenagem ao Palmeiras, né? Estão ganhando tudo. Mas é isso aí. Um sonho dos demais é o piso. Nós estamos lutando isso aí pela doutora, pelos doutores que estão no município, para que se receba o valor que eles têm de direito e os professores também. Já foi a iniciativa legal dos 15%, e agora o ano que vem, ou este ano ainda, o prefeito pense mais um pouco neles. Muito obrigado. Alguém mais que não está inscrito quer fazer o uso? Deliberar um pouco sobre a matéria, rapidamente, sobre as indicações. O Recinto de Rodeios, como a gente sabe, foi anunciado a nossa festa. Nem só de pão vive o homem, mas a nossa população inspirou muito por isso. Espero e tenho certeza que será uma festa marcante para todos nós aqui do nosso município. E por isso as necessidades. E lembrando aqui que foi indicação no ano passado também do vereador Rogério sobre essa reforma. Há pouco a gente conversou aqui, eu me lembrei de um fato, que uma criança se machucou, cortou a perna lá, no ano de 2020, numa lixeira, numa ponta de ferro de uma lixeira que quebrou.
E para que a gente possa atender melhor a nossa população, é necessária essa revitalização lá, essa reforma. Só salientar aqui sobre o bebedouro, foi pedido aqui também um bebedouro pelo vereador Beto, na Bom Pastor, na quadra da Bom Pastor, já foi adquirido, segundo a prefeitura, o setor de compras, e vai ser instalado lá. E eu pedi também, porque foi removido do nosso campinho sintético, como estava inutilizável lá, devido ao problema de iluminação, foi tirado e colocado dentro do ginásio de esporte, pela necessidade do mimbol e do basquete que a gente está tendo de final de semana, no sábado de manhã, e demais modalidades lá dos horários agendados do futsal. E é de grande avalia essa questão dessa aquisição aí também para nós lá que voltamos, depois de muito tempo parado, o Esporte Clube Alencar. Falar um pouco desse requerimento também, eu vou me comprometer aqui junto a vocês de buscar essa informação, porque eu me recordo, no começo do mandato, eu cheguei na sala do jurídico, que era o Eriton, e ele, em cima de todas as placas de frota, levantando o que foi gasto, o que não foi gasto, e as condições e fotos. Existe laudos desses veículos. Tanto é que a TV Bandeirantes veio e fez a reportagem do prefeito Chicão aqui, que colocou como exposição todos aqueles veículos ali. Então, é necessário, sim, é responsabilidade nossa quanto fiscalizarmos, e é um patrimônio público. Repito, como foi falado, o leilão, a gente arrecadou recursos para o município, quando a gente disponibilizou a venda desses veículos que estavam inutilizáveis ali. E é responsabilidade nossa mesmo. Para falar um pouco sobre o que vai vir de aumento para o próximo ano, a gente tem que salientar o seguinte: foi falado aqui na última sessão, e vocês podem se recordar, que como a gente tinha esse projeto para a gente discutir, porque já tinha vindo 2 vezes na casa e a gente não tinha um entendimento ainda, né? Graças a Deus conseguimos ter o entendimento, e foi falado aqui por mim que, como esse problema dos médicos estava na casa em primeiro lugar, a gente ia resolver isso daqui para poder resolver uma lei complementar que está vindo também do Executivo, sobre os professores, muito bem lembrado. Então, para todos os professores, a mesma disposição, o mesmo empenho que a gente teve, quanto legislador, de pedir honrosamente essa reunião com o Executivo, com todo o corpo jurídico, com o Carlos Araújo, que vai nos mostrar os impactos necessários para a aprovação disso daí. A gente vai se empenhar para poder sanar esse que é um grande problema, não só no nosso município, mas nos municípios vizinhos também, aqueles que não aderiram, e no estado e no Brasil, na verdade. E esse mesmo empenho, essa mesma disposição, todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que vai resolver esse problema também. Adiantar um pouco da brigada, o município, porque nós não temos palavra livre, depois a gente só pode discutir. Só um adendo. O município adquiriu, através de recurso próprio, um caminhão Mercedes Toco, que foi apresentado hoje, deve estar rolando algumas fotos aí, parabenizar a Prefeitura Municipal, R$450 mil aquele caminhão, graças a Deus, e muita coisa boa vem aí. A gente já fez aqui a menção a gente, quanto vereador, pode fazer direto a extraordinária, vocês não podem tocar direto, sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declara encerrado a presente sessão ordinária desse 4 de abril de 2022. Uma boa noite a todos. Agora, iniciando também sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão extraordinária desse 4 de abril de 2022. Agradeço a presença dos membros da mesa, juntamente com os demais vereadores, todos os funcionários da casa que nos acompanham e nos acompanhou, e ao público de casa que vai nos acompanhar agora.
Projeto de Lei Complementar número 003/2022. Autoria: Mesa Diretora. Dispõe sobre conceder revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos dos agentes políticos do Executivo Municipal e da outras providências. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei complementar de número 03/2022 da mesa diretora entre única discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei complementar de número 03/2022 de autoria da mesa diretora, concedendo 10% aos agentes políticos. Aprovado. Projeto de Lei número 003/2022, de 1º de abril de 2022. Dispõe sobre a criação da Brigada de Incêndio do município de Sandovalina, São Paulo, e da outras providências. Deixa aqui assim. Única discussão e única votação do projeto de lei de número 03 de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Sandovalina, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, mais em caráter didático aqui, explicar que esse veículo, ele não é, como o senhor mencionou aqui, quando a prefeitura adquiriu com recursos próprios esse veículo que foi entregue hoje, ainda não havia sido ganho esse outro veículo, que é o mesmo caminhão-pipa, de um tamanho maior, uma capacidade maior. E então, para que não haja nenhum tipo de interpretação de esbanjo ou de desperdício de dinheiro, simplesmente aconteceu isso. A prefeitura já havia adquirido um veículo para esses fins e, consequentemente, depois da aquisição, foi contemplada com a aquisição. E esse projeto que nos chegou aqui em caráter de urgência, mais uma vez demonstrando o empenho desta Câmara com o compromisso com a população de Sandovalina, porque isso me faz até fazer um desabafo aqui, que muitas vezes as pessoas costumam colocar nós, vereadores, como peça de xadrez, que está do lado de cá, do lado de lá, e não é bem assim. Nós estamos do lado do município de Sandovalina, do cidadão de Sandovalina. Então, tudo que vai beneficiar, que chegue para nós, mesmo em caráter de urgência, em tempo recorde para apreciação, pode ter certeza que esse vereador aqui vai ter toda a disponibilidade e boa vontade de estar aprovando. Então, só para esclarecer, esse veículo foi adquirido posteriormente à aquisição do outro veículo que foi entregue hoje. E nós temos que aprovar exatamente a criação dessa brigada para fazer jus à aquisição desse outro veículo, para que se possa montar essa brigada de incêndio, para que se possa capacitar as pessoas que vão fazer parte dessa brigada, para que possa fazer um bom uso, enfim, dessa aquisição desse veículo e dos equipamentos que vão ser utilizados por ele. Muito obrigado, senhor presidente. Única discussão e única votação do projeto de lei de número 03/2022, de autoria da Prefeitura Municipal. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfeliz. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa. Acho interessante a fala do Carlos na questão da explicação, né? A forma que este caminhão... que esse caminhão está vindo ao município.
nunca é demais, né? Nunca é demais. Lembrando que nós somos um município cercado com bastante assentamento, né? Temos agora vários acampamentos e a prefeitura ela sempre ajudou a forma de levar água, algum lote que precise de água, e o caminhão que veio hoje adquirido pela prefeitura com recurso próprio, seria interessante eles deixarem para ser usado de uma água mais pura, né? Uma água mais potável, no caso. O caminhão que vier posteriormente, ele pode ser recarregado na represa, por exemplo, igual eram feito antigamente. Então, muitas vezes essa água ela serve para consumo humano, né? Quando era levado lá embaixo, o pessoal que vive lá numa situação às vezes meio precária, em busca de um pedaço de terra. Então, 2 caminhões para o município nunca vai ser demais, porque às vezes um pode sair, o outro está à disposição. E, né, eu lembro que quando meu pai foi prefeito, ele ganhou aquele caminhão da Receita Federal e, na época, foi um motivo de orgulho para ele. O nosso município ele é cercado por várias áreas de cana, por exemplo, que pegam fogo na época da seca. Então, ele sempre serviu para servir a população. E agora, nosso município sendo agraciado com 2 caminhões, vai ser bem amparado e toda a população. Muito obrigado. Única discussão e única votação do projeto de lei de número 03/2022, de autoria da Prefeitura Municipal, continua em discussão. Só para falar aqui, agradecer os vereadores novamente. Esse projeto chegou na sexta-feira, meio-dia, e com tempo recorde novamente. A gente fez isso na Defesa Civil, aonde o Carlos foi buscar o carro lá em São Paulo, pôde ver de perto o que é o trabalho quando a gente se doa mesmo. E dessa vez, foi tempo recorde de novo. Amanhã, sendo protocolado e publicado essa lei, mandando o extrato, a gente vai receber, se eu não me engano, é R$1.100.000 o caminhão. É um monstro de um caminhão, é o dobro do valor que a gente pagou no município, que foi R$450 mil aquele toco. É um caminhão trucado. Nessa ocasião, em São Paulo, quando o prefeito foi fazer essa visita, junto à Secretaria da Agricultura, ao qual é responsável o seu secretário Itamar Borges, e na ocasião ganhou mais 2 tratores gabinados, uma retroescavadeira igual ao do Luiz, que trabalha a retrinha que fala, né? E uma pá carregadeira e esse caminhão. Agradecer ao governo do estado por disponibilizar, porque se eu for falar aqui o que foi de benfeitorias para o nosso município, vão pensar que eu estou trabalhando para o Dória, porque na verdade, tanto de vacina quanto exemplo maior são os R$18 milhões que foi disponibilizado pelo Estado para a gente fazer o recap da Taquaruçu. Só isso já era um ponto de equilíbrio, um ponto de discussão, um ponto de agradecimento. E a gente tem, por vir dentro do município, está sendo feito projetos de iluminação de LED, essa pá carregadeira, essa retroescavadeira pequenininha, mas nos servirá aí muito. 2 tratores gabinados, a retrinha também é gabinado, e esse caminhão pipa trucado no valor de R$1 milhão. Então, ele está de parabéns, nosso governo do estado. A gente, quanto município, a gente é completo. Agradecer o Itamar Borges, que é de extrema importância, todos equipados, né? E isso aí a gente tem que levar em consideração dentro do município, que a gente tem várias demandas, né? E o recurso nosso, que a gente é a galinha dos ovos de ouro do Pontal do Paranapanema, muito bem administrado, e aquele
pensamento que a gente tem de querer ajudar o corpo médico, e a gente vamos ajudar, porque se a receita cresce, o índice continua do jeito que está, não tem como dar improbidade administrativa, está dentro do índice prudencial, eu falo da folha de pagamento, aonde a gente vai poder atender os professores também, e a gente vai se empenhar com isso com toda certeza. Sobre a proteção de Deus, e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro, mas eu tenho que pôr em votação, eu ponho em votação? Vou pôr em votação, desculpa. Única discussão, única votação do projeto de lei de número 03/2022, de autoria da Prefeitura Municipal. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei de número 03/2022, da Prefeitura Municipal, aprovado. Agora sim. Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária desse 4 de abril de 2022. Uma boa noite a todos.